Olá, muito bom dia a todos. Eu sou a professora Elane Chaveiro Soares, professora da Universidade Federal de Mato Grosso, e hoje nós estamos aqui na nossa segunda reunião do grupo de estudos, que chamamos de FSE. Somos um grupo de estudos conectados à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e nos reunimos a partir da Universidade Federal de Mato Grosso. Neste ano, nosso projeto intenta conhecer, estudar a biografia de alguns autores que nos ajudam a entender, especialmente, essa relação entre fé e ciência. A nossa dinâmica de reuniões para este ano faz parte uma reunião presencial que nós realizamos no Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química, LabPEC, e uma reunião virtual que fazemos aqui pelo canal do YouTube, onde você pode participar com as suas interações, anotações e perguntas, né? E este ano são os próprios integrantes do grupo de estudos que trazem para nós os seus autores que fazem parte também dos seus estudos, das suas preferências. E este ano estamos juntos nessa possibilidade de conhecer vários nomes e seus livros e produções e legados. Hoje nós temos aqui conosco o Matheus Messias. Matheus, eu pedi a ele que me desse um currículo simplificado dele, né? Matheus é engenheiro civil, ele é pós-graduado, está fazendo pós-graduação em metodologias educacionais e tecnologias industriais, e Matheus também é autor do livro Justiça e Graça. Talvez dê tempo do Matheus nos apresentar um pouquinho no final sobre a sua produção literária, né? Tão jovem e já autor de um livro. Então, temos aqui conosco hoje, seja bem-vindo, Matheus. Né? Obrigado, professora. Nos alegramos muito com a juventude de vocês e a disponibilidade de vocês em atuar nesse grupo de estudos. Tá? Obrigado, Então, professora. se apresente melhor e fique à vontade para nos apresentar um autor que, né, temos muita... eu tenho, especialmente, muito apreço pela produção do C.S. Lewis. E acho que vamos aprender muito hoje com você. Também. Então, tá. Bom dia a todos, né? Se você está assistindo ao vivo, se não, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo depois. Obrigado, professora, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar sobre esse autor que é o queridinho de muitos evangélicos, né? É a pessoa que consegue unir várias tribos, né? De todo o protestantismo e também consegue também fazer, muitos católicos também gostam dele, pessoas de outras denominações, né? E, bom, se você está aqui, provavelmente você não está aqui porque é o Matheus falando, mas é porque é o Matheus falando sobre C.S. Lewis. A gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas eu quero agradecer, né? A professora já me apresentou, sou Matheus, tenho 25 anos, sou engenheiro civil, sou pós-graduando, né, em metodologias educacionais, tecnologias industriais, e também sou autor do livro Justiça e Graça. O subtítulo é Os Perigos do Legalismo e a Verdadeira Espiritualidade Necessária para Jericó. Mas chega de falar de mim, vamos falar sobre quem realmente interessa a partir de agora, que é sobre C.S. Lewis. Então, pessoal, aqui hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos, né, do pensamento de C.S. Lewis. C.S. Lewis é conhecido por falar sobre vários assuntos, falar e escrever muito bem sobre vários deles, mas quando eu escolhi C.S. Lewis, eu resolvi apresentar aquilo que pelo menos eu julguei que pudesse ser mais interessante para os propósitos do nosso grupo aqui. É algo que ele faz de maneira muito
muito boa, muito majestosa, que é essa defesa do teísmo a partir da moral. C.S. Lewis ele vai pegar a moral e vai, a partir dela, mostrar para a gente como que o teísmo ele faz sentido. É a resposta, a melhor resposta para nós podermos justificarmos porque existe a moral. Então, pois bem, vamos começar então falando um pouco sobre o próprio C.S. Lewis, então, aqui. C.S. Lewis, né? O nome dele, na verdade, é Clive Staples Lewis. Ele nasceu lá em 1898, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Ele era o segundo bebê Lewis. Ele era 3 anos mais novo do seu único irmão, chamado Warren. E Lewis era filho de um advogado e de uma matemática, que era filha de pastor, inclusive. E as famílias dos pais de C.S. Lewis eram tão diferentes quanto elas podiam ser também. Lewis vai narrar na sua autobiografia Surpreendido pela Alegria que a família do pai dele era formada por gente muito sentimental, passional, muito falante, e nas palavras dele facilmente inclinada tanto à ternura quanto à fúria também. Eram homens que riam muito, que choravam muito e muito fácil. E depois ele vai falar que, por outro lado, a família da mãe dele era formada por uma raça mais fria e tinha uma mentalidade mais crítica e irônica. E Lewis vai dizer que desde muito jovem ele já percebia esse contraste e ele já escolheu com qual personalidade ele gostaria de se identificar mais. Lewis tinha uma certa aversão já aos sentimentos, às emoções, e carregava mais essa personalidade mais crítica, mais irônica. Mas a gente sabe que C.S. Lewis, longe de ser uma pessoa fria, como a família da mãe, ele era uma pessoa muito cômica, muito engraçada, as pessoas adoravam estar perto dele, ele fazia amigos de uma maneira muito fácil. E algo que ele vai relatar, algo que fica claro desde muito jovem, é que Lewis ele nasceu num lar que era culto, um lar que era cheio de livros. Ele mesmo deixa claro na sua autobiografia que desde muito novo nenhum conhecimento era negado a ele. Ele podia ler o que quer que ele quisesse, quando ele quisesse, e ele não tinha nenhuma restrição quanto a nada disso. Nas palavras dele, ele diz: nada me era proibido. Nas tardes aparentemente intermináveis de chuva, eu tirava das estantes volume após volume. Então, desde pequeno, a gente vê que Lewis ele já foi formado para ser um verdadeiro literato. E no que diz respeito à literatura, Lewis era um mestre, essa é a verdade. Ele conhecia muito sobre muitos autores e o que ele mais... Ele era professor de literatura, mas ele era também um crítico literário. As pessoas, quando escreviam obras, enviavam para Lewis para passar por uma crítica, por uma revisão, porque, inclusive, numa dessas críticas surgiu o livro dele chamado A Abolição do Homem, que é um espetáculo por si só. E a gente pode, em alguns momentos, pode até falar dele aqui também, inclusive, durante essa apresentação. Então, Lewis, ele acaba passando para a Universidade de Oxford, sendo aceito, mas logo antes de entrar, ele precisa servir na Primeira Guerra Mundial. E o que vai ficar bem claro é que Lewis, ele ainda na sua adolescência, ele já começou a estar mais propenso ao ateísmo. E a Primeira Guerra Mundial vai fazer um checkmate nisso na vida dele. Lewis ele se torna de fato ateu. E já pulando, a gente precisa se delongar muito aqui, Lewis ele acaba se convertendo tarde na vida, mas isso que fica bem claro é que foi muito um processo para ele de aceitação de muitas ideias para ele se converter. E dentre elas, a moral tem um papel muito grande, muito forte. Não só a moral, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, sobre aquilo que é o ideal que nós não vemos em contraste com o real que aqui existe. Lewis era um romântico, ele era um idealista.
idealista porque ele ansiava por coisas que a gente não consegue ver no mundo físico, no mundo material. E essa ânsia por aquilo que é o ideal tem um papel muito grande na conversão de C.S. Lewis. Lewis, na Universidade de Oxford, vai fazer muitos amigos, inclusive vai fundar um grupo de amigos que são amantes de literatura, amantes de poesia, que vai ficar conhecido como os Inklings. E dentre eles, né, um amigo muito chegado que vai ter um papel muito forte na conversão de C.S. Lewis é J.R.R. Tolkien. Lewis foi muito influenciado também por um outro grande nome da época, que é G.K. Chesterton também. E depois de muito tarde na sua vida, Lewis ele começa a trocar cartas com uma mulher que se converteu a partir dos escritos de C.S. Lewis. Essa mulher, ela era uma judia americana, o nome dela era Joy. E eles acabam se tornando amigos muito íntimos, muito próximos, até que Lewis convida Joy para vir para a Inglaterra. Ela vai, lá eles desenvolvem um relacionamento de amizade ainda, a princípio muito grande, mas algum tempo depois, Joy ela se descobre com câncer e Lewis ele entende que, na verdade, ele está apaixonado por essa mulher. O que fez ele ficar relutante por muito tempo é porque ela era uma mulher divorciada com 2 filhos e, bom, há mais de 100 anos atrás existia um tabu muito maior a respeito disso. Então, por isso da resistência de Lewis em relação aos próprios sentimentos em relação a Joy. Mas quando ele descobre isso, ele acaba se declarando a ela e eles se casam dentro do hospital, mas não muito tempo depois, Joy acaba falecendo, e Lewis, que já há alguns anos também atrás já começa a batalhar com muitas doenças, acaba falecendo apenas alguns anos depois também. Isso é uma pequena, né, uma breve biografia sobre o autor, mas o que a gente quer falar aqui é a respeito disso, né, da defesa do teísmo de Lewis a partir da moral. Então, nos próximos minutos, a gente vai fazer esse seguinte movimento, né? Que é da moral até Deus. Então, o que a gente vai descobrir a partir daqui? Esses 4 pontos aqui. A gente vai fazer esse silogismo aqui. Primeiro, que é o seguinte: se nós entendemos que existe certo e errado, logo existe isso que a gente vai chamar de lei natural. Depois, se existe essa lei natural, é porque existe um criador que está acima dela. Terceiro, se existe um criador para essa lei natural que está acima dela, esse criador só pode ser Deus. E a nossa conclusão, no caso, a nossa, né, no caso, é de C.S. Lewis, né? Eu não estou concluindo nada aqui. É que Deus existe. Então, pessoal, qual que é a nossa fonte primária aqui para a construção desse argumento de C.S. Lewis? A gente vai tirar ela 90% aqui desse livro, né? Cristianismo Puro e Simples. Em especial, o Cristianismo Puro e Simples é dividido em 4 livros, 4 partes, vamos dizer assim. E ele vai dedicar todo o livro 1, toda a primeira parte desse livro, para falar sobre esse aspecto, sobre essa... Isso que é propor, a princípio, né, para começar a conversar sobre cristianismo puro e simples, o primeiro passo é nós entendermos que existe um Deus. Então, o livro 1 é todo dedicado a isso. Então, vamos lá, pessoal. Entrando para o argumento propriamente dito, né? Lewis ele vai dizer o seguinte: observe pessoas brigando. Vê pessoas que elas estão em discussões de argumentos. Você vai ver elas falando palavras, frases como do tipo, eu cheguei primeiro. Ou do tipo, como que você se sentiria se eu fizesse isso para você? Ou frases do tipo, me dá um pedaço do seu, porque eu já te dei um pedaço do meu. Ou seja, o que Lewis está falando aqui? Lewis está mostrando que todas as pessoas, quando argumentam a respeito de algo que elas acreditam que seja injusto, elas apelam para um padrão que elas esperam que as outras pessoas reconheçam também. E ele vai dizer que ninguém responde
coisas do tipo, e daí que você chegou primeiro? Ou vai para o inferno com esse seu padrão aí, porque eu não acredito nisso. Não. Quando as pessoas elas discutem, quando elas querem contra-argumentar, a controvérsia vai ser porque elas acreditam que elas não quebraram esse padrão. Ou porque no caso especial dela, havia uma desculpa para poder se quebrar. Mas ninguém assume que não existe um padrão. Ele diz que se a gente disser que não existe um padrão de comportamento humano, em última instância, você não pode dizer que Hitler e que os nazistas estavam errados, por exemplo, porque você não tem ao que recorrer. Ou seja, todos reconhecem que existem padrões de comportamento humano. E Lewis vai chamar isso de lei da natureza humana, ou ele disse que essa lei da natureza humana costumava ser chamada de lei natural, mas hoje em dia, quando nós ouvimos lei natural, o que vem na nossa cabeça de imediato são as leis da natureza, como gravidade, por exemplo. Mas qual que é a diferença, né? Lewis vai dizer que existem duas diferenças. A lei natural, ele vai dizer, diz respeito aos fatos observáveis que não podem ser diferentes do que eles realmente são de fato. Mas se a lei da natureza humana fosse uma lei natural como essa, isso ia significar que todos os seres humanos eles seguem esse padrão de uma forma automática também. Seria um fato observável que não pode ser diferente do que é. Mas ele vai dizer que não é assim que funciona, né? A lei no que diz respeito à lei da natureza humana, as pessoas não seguem ela automaticamente. Então, ele vai dizer o seguinte, que pode ser, então, que haja algo além daquilo que é de fato observável dentro da realidade. Ou seja, o universo é simplesmente aquilo que se apresenta a nós ou é algo mais? Por quê? Porque nós vemos as pessoas não seguindo os padrões de comportamento humano, mas nós esperamos que elas sigam esse padrão. Por que que a gente espera se não é isso que de fato acontece? O universo é simplesmente isso que se apresenta a nós ou é algo mais? Essa é a ideia do idealismo, ou seja. Mas, pois bem, Lewis vai, a partir de então, começar a trazer argumentos fictícios, vamos dizer assim, possíveis objeções do que as pessoas podem querer explicar, né, para poder querer dar sentido a essa lei dentro dessa realidade observável que nós vivemos. E a primeira objeção é a respeito de culturas diferentes. As pessoas vão dizer, né, que, por exemplo, que culturas diferentes vão ter entendimentos diferentes sobre o que é certo ou o que é errado. Mas para combater isso, ele diz que o ensinamento tanto de egípcios quanto de hindus, de chineses, de gregos, de romanos, de babilônicos, todos eles possuíam muitas semelhanças. Inclusive é isso que ele vai chamar no seu outro livro, Abolição do Homem, de Tao. E ele pede, por exemplo, então, para a gente imaginar um país onde as pessoas elas são admiradas por fugirem das batalhas, ou pessoas que se orgulhassem de enganarem quem foi legal com elas, ou seja, covardia e engano. Essas são coisas, são características que a gente não vê nenhuma cultura tendo como louváveis. Ninguém acha essas coisas legais. Todas as culturas, independente da época, independente do lugar, elas vão dizer que coisas como covardia, coisas como engano, elas são erradas, elas são motivo de vergonha, né? Aí a gente faz uma brincadeira, né? Quem sabe no Brasil esse negócio de engano, né? De passar a perna no outro não seja muito um motivo de vergonha. Mas vamos fingir que para que Lewis possa fazer sentido para a gente aqui. Vamos ficar só com covardia, pelo menos. Ele vai dizer que até as pessoas que negam que existem padrões de certo e errado, elas possuem os seus próprios
conceitos, seus próprios princípios do que é justo ou injusto. E elas mesmas elas vão entrar em contradição, então. Todo mundo possui um padrão ou um princípio para si. Então, ele vai dizer que quando a gente dá desculpa, a gente está provando que existe uma lei natural. Quando a gente pede desculpa por alguma coisa, é porque a gente sabe que a gente infringiu algum padrão. Ele vai dizer que a gente só faz isso para aquilo que a gente acredita que é o nosso mau comportamento. É só para ele que a gente dá desculpa. Mas para aquilo que a gente acredita que é um bom comportamento, que alcança, que bate com um padrão, a gente gosta de atribuir para nós mesmos e nos sentir bem e espalhar para todo mundo, nos gabar disso. Por quê? Porque a gente entende que as outras pessoas também reconhecem que esse bom comportamento foi uma coisa legal mesmo, ou seja, que existe um padrão. Então, esse é o argumento de Lewis para essa primeira objeção do que diz respeito às culturas. Um outro argumento que ele apresenta é sobre que as pessoas vão chamar de instinto gregário. Ou seja, as pessoas vão dizer, e eu vou ler essa citação aqui, por exemplo, será que o que você chama de lei moral não seria simplesmente o instinto gregário? E será que ele não foi desenvolvido da mesma forma que todos os nossos outros instintos? E está aqui a citação, né? Mas, a princípio, o que seria? O que é o instinto gregário, né? Para a gente conversar. O instinto gregário é a tendência que os homens possuem de querer se ajuntar, de modo a buscar um pertencimento social. E, para que isso seja possível, consequentemente, esses homens eles vão precisar abrir mão dos seus desejos e aspirações individuais, para que possa colocar aquilo que é coletivo numa prateleira maior de prioridades. Lewis, veja bem, ele não é contra, ele não acredita que não exista o instinto gregário. O argumento dele é de que essa lei é diferente desse instinto gregário. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa lei não é a mesma coisa que o instinto igual comida, ou um instinto sexual, ou um instinto gregário. É algo diferente. Ele vai trazer um exemplo. Ele diz o seguinte, imagina, por exemplo, que você vê alguém em perigo. Você vai sentir dentro de si dois instintos diferentes. O primeiro instinto é de você ir ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque esse seria o instinto gregário. Por quê? Porque essa pessoa faz parte da mesma raça que você, ou está inserido na mesma comunidade de você, e você tem esse instinto de ir atrás de você ajudar ela. É o primeiro instinto. Mas ele vai dizer que a gente pode sentir dentro de nós um segundo instinto também, que é o de nos preservarmos. Ele vai dizer que é um instinto de autopreservação, que ele vai dizer que está associado a um instinto mais biológico da coisa. Ele vai falar o seguinte, olha, esses dois instintos, eles são dois instintos. Um é um instinto social de pertença a um grupo, o instinto de preservar um integrante, e o outro é esse biológico de autopreservação. Mas o argumento dele é o seguinte, que nenhum deles é respaldado na moral. São ações guiadas sem uma consciência moral. Então, nenhum deles pode servir como uma fundamentação sobre o que é o certo e o que é o errado a você agir naquele momento. Ele vai dizer o seguinte, sentir o desejo de ajudar alguém é bem diferente de sentir que você tem a obrigação de ajudá-la, independente da sua vontade. Ou seja, nesse caso, existe um conflito entre os instintos. E se não houvesse essa lei moral, o que nós faríamos? Nós íamos ouvir ao instinto que é mais forte dentro da gente, que pode ser, por exemplo, o instinto de autopreservação. Mas a gente sabe que nem sempre a gente faz o que o instinto mais forte pede para a gente fazer. A gente sente que a gente precisa tornar o instinto que é mais fraco mais forte, porque essa é a coisa certa a se fazer. E presta atenção nessa palavra. A coisa certa a se fazer.
Ou seja, existe uma outra força que está acima dos instintos e que vai condicionar uma moralidade. Ele vai dizer que essa terceira coisa que julga entre os dois instintos é a lei natural, a lei da natureza humana, a moral, o padrão de comportamento humano, seja lá que nome você quer dar para isso. E essa lei muitas vezes vai falar o quê? Vai falar para nossa consciência, olha, você deve tornar o seu instinto mais fraco ainda mais forte, por quê? Porque é o certo a se fazer. Ele vai trazer um exemplo muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: imagina, por exemplo, um teclado. Um teclado, ele não pode ter, ou um piano, né? Na verdade a gente fala piano. Um piano, ele não pode ter teclas erradas. Todas as teclas são teclas. O que vai definir é o momento que você vai tocar elas. Ou seja, está dizendo o seguinte, basicamente, que as teclas de um piano são como os instintos. Instintos não podem ser certos e errados, eles simplesmente são. O que vai definir é o momento que você vai usar o instinto. E qual instinto você vai usar em qual momento. Ou seja, a música, a harmonia. A gente não pode dizer, então, por exemplo, que um impulso sexual ele é errado. É um instinto errado que nós temos. Ou que o de amor materno, o instinto de amor materno é um instinto certo, sempre, independente. Ele vai dizer o seguinte: o que a gente pode fazer é apontar os momentos em que eles são certos ou que são errados. Tudo depende do momento. Por quê? Por exemplo, nós vamos entender que o impulso sexual ele tem um momento certo para ser usado, que é dentro de um casamento. E a gente vai entender que quando a gente faz isso fora desse momento, a gente está usando esse instinto de uma maneira errada. Ou o de proteção materna, por exemplo. A gente não pode simplesmente usar eles o tempo todo, porque uma mãe precisa entender que existem momentos que o filho ele precisa quebrar a cara, precisa aprender por meio do erro. Se você ficar querendo proteger o tempo todo, você vai estar usando o instinto, que é um instinto em momentos errados, e isso torna o instinto errado. Então, para traduzir, né, resumir o argumento, ele vai dizer o seguinte: olha, aquilo que ele diz, seu instinto gregário está adormecido, desperte-o, não pode ser o próprio instinto gregário. Aqui está o instinto gregário, o que está acima não pode ser o próprio instinto gregário falando para ele acordar e você ir fazer e salvar a pessoa, não. O que precisa acordar, despertar esse instinto gregário para você ir e ajudar a pessoa que está se afogando é uma outra coisa, uma terceira coisa que está acima, que é a lei da natureza humana. Precisa ser uma próxima coisa. E Lewis vai continuar dizendo o seguinte: olha, que a pior coisa que você pode fazer é você achar que só porque você tem um instinto, só porque você tem um impulso, você deve seguir ele a qualquer custo. E a gente sabe isso. A gente sabe que simplesmente fazer o que você pensa que deve ser feito vai levar você a coisas que vão ser ruins para você no futuro. Então, beleza, esse é a segunda objeção. A gente tem uma terceira, e essa daqui é a última, que é de convenções sociais. Isso daqui é interessante, porque Lewis vai dizer que as leis naturais elas são diferentes de convenções sociais. Lewis imagina uma outra pessoa dizendo que esse negócio aí de lei natural é só aquilo que a gente adotou como uma convenção social. E Lewis vai dizer que esse argumento ele tem um pressuposto que está escondido. E o pressuposto é o seguinte: que tudo que a gente aprende é uma convenção social. Que tudo que a gente aprende dos nossos pais, ou tudo que a gente aprende dos nossos professores, é algo inventado, é uma convenção. Ele vai dizer que não é só porque a gente aprende tabuada na escola que isso vai ser uma convenção social que foi inventada por nós. Mas ele vai dizer que, de fato, existem coisas que podem ser convenções sociais, como, por exemplo, usar a faixa da direita no trânsito. E porque isso é uma convenção social, isso não é algo universal.
Porque em outros lugares do mundo, em outras culturas, coisas assim são diferentes. Na nossa reunião presencial, a gente falou, né, sobre na Inglaterra, própria diferente, e a gente fala da Índia, né? Você já viu o vídeo de trânsito na Índia? É uma loucura. Por quê? Porque é uma convenção social e por isso não é universal. Mas coisas como tabuada não são convenções sociais e por isso é a mesma coisa tanto aqui quanto na Inglaterra quanto na Índia. É algo que é universal. Então existem de fato coisas que são convenções sociais, mas existem coisas que são fatos que estão aí na realidade. E ele vai trazer dois argumentos para falar que a lei natural é uma regra geral, assim como a tabuada é. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, você vai descobrir que as diferenças em relação à moral em culturas diferentes, em relação a culturas, elas são diferentes. Ou melhor, não são tão diferentes assim, perdão. A gente já falou sobre isso. Culturas de romanos, de babilônicos, de hindus, de chineses, elas não possuem muitas diferenças entre si, mas regras de trânsito já possuem. Esse é o primeiro argumento para a gente entender, né? Novamente, o tal do tal. E segundo, ele vai dizer que nós tendemos a olhar para algumas moralidades ou convenções de outros países, de outras culturas, e comparar com outras e decidir qual que é melhor e qual que é pior que tal. Ele vai dizer que quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso com base em alguma ideia que nós temos do que é certo e do que é errado. Uma terceira coisa que está acima, novamente. Ele vai dizer, de novo, novamente, né, o nazismo. Cara, a gente só consegue olhar para o nazismo, que foi em outra cultura, e dizer que é errado, por quê? Porque a gente entende que existe uma coisa que está acima, que julga o que é certo e o que é errado. Se não, novamente, eu não poderia, você não poderia, qualquer outra pessoa que não acredita numa moral, que não acredita em Deus, não poderia dizer que o nazismo está errado. Você teria que ficar com esse argumento. É uma convenção social para aquele lugar e não me incomoda. Racismo. Outros lugares têm outras convenções e eu não posso me incomodar com nada disso. Se eu quero me incomodar, se eu quero usar um argumento, é porque eu entendo que existe uma terceira coisa, né? E aqui a gente pode ler, né, essa citação, né? No exato momento que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor do que o outro, você estará, na verdade, medindo ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles está mais em conformidade com aquele padrão do que o outro. Resumindo, né? Então deve existir uma moralidade que é real. E essa moralidade real, ela não pode ser relativizada. Como, por exemplo, ele vai falar no seu livro, né? Por exemplo, Nova York. Eu não posso simplesmente pensar em Nova York da maneira que eu quiser pensar em Nova York. Por quê? Porque Nova York não é um lugar que eu posso simplesmente fantasiar na minha cabeça. Por quê? Porque Nova York é um lugar real que deve ser imaginado da maneira correta. Da mesma maneira, eu não posso relativizar a moral e pensar a moral do jeito que eu quiser. Por quê? Porque a gente não relativiza coisas como campos de concentração. Por quê? Porque é errado de fato. Ou seja, porque existe de fato uma moralidade real que precisa ser encarada. Então, muito bem, pessoal. Essas aqui são as 3 objeções. Vamos seguir aqui, então, com o argumento. Então, aqui a gente começa a pavimentar o nosso caminho. Leo já falou, então, da diferença entre leis da natureza, leis da gravidade, lei da natureza humana. Mas é exatamente essa diferença que vai nos ajudar a pavimentar esse caminho para a defesa do teísmo. Porque, por um lado, nós temos as leis da natureza, que descrevem o que é real, o que nós observamos, fatos, como gravidade, por exemplo. E a lei da natureza, ela vai dizer o seguinte, olha, se eu soltar uma pedra de uma certa altura do chão, ela vai cair no chão. E a gente chama de lei algo que é para descrever o que as pedras elas sempre fazem.
Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a pedra, quando ela está lá em cima, ela não lembra que ela tem que obedecer uma lei e aí ela cai. Ou seja, isso significa que a gente não conhece nada que não seja a pedra cair de determinada altura. A gente não consegue saber de nada além desse próprio fato. A gente não tem como conhecer nada que não seja além da pedra cair. Beleza? Você talvez não está entendendo, mas vamos chegar lá, você vai entender. Aí ele vai dizer o seguinte, que já para a lei da natureza humana é diferente. Porque para ela, ela não está descrevendo uma lei que os seres humanos de fato fazem. A lei da gravidade, ela vai dizer que as pedras fazem quando você deixa elas caírem, mas a lei da natureza humana diz para você o que os seres humanos não fazem, mas deveriam fazer. O que os seres humanos devem fazer, mas não fazem. Você consegue entender, então, existe uma diferença entre aquilo que é real e aquilo que é o ideal. Ou seja, ao lidar com o comportamento humano, entra em cena certas coisas que vão além dos fatos observáveis. A gente tem, por um lado, os fatos, que é o quê? Que é como as pessoas se comportam na vida real, aqui e agora. Mas nós temos algo a mais também que a gente sabe, que é o quê? Que é como elas devem se comportar. Existem coisas que se comportam de um modo e fim de história, como as pedras. Mas com os humanos, não é assim e não é fim de história. Porque eles se comportam de uma maneira, mas a gente tem a consciência que eles deveriam se comportar de outro modo. Ou seja, existe esse vácuo entre aquilo que é o ideal e aquilo que é o real. E eu tenho consciência que isso aqui, que é o fato observável, não está certo. Deveria ser de uma outra maneira, que na verdade eu nem sei como que é. Eu não conheço um mundo onde as pessoas sempre se respeitam, um mundo onde as pessoas fazem aquilo que o padrão de comportamento pede para elas fazerem, mas eu continuo me incomodando porque eu acho que deveria ser dessa maneira. Então, ele vai dizer que parece que a gente tem que começar a admitir que exista mais de um tipo de realidade. E que nesse caso particular, haja algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano. E ainda assim, definitivamente bem real. Uma lei real que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós. É isso que ele está mostrando para a gente. E dito isso, vamos seguir para o nosso próximo slide, que é o seguinte. A ciência pode nos ajudar aqui? Veja bem, eu não estou perguntando se a ciência pode ajudar a gente. A ciência sempre pode ajudar a gente. Mas Lewis vai falar o seguinte, olha, será que a ciência pode ajudar a gente no que diz respeito a isso aqui? E Lewis vai dizer que não. Porque ele vai perguntar qual que é a competência da ciência. A competência da ciência é apresentar para a gente coisas que podem ser provadas a partir do método científico. Ele vai dizer que toda afirmação científica no longo prazo, ela pode, por mais complicada que seja, ela pode ser definida como o seguinte, abre aspas, ele fala, eu apontei um telescópio para essa ou para aquela parte do universo às 2h20 da manhã do dia 15 de janeiro e eu vi isso ou aquilo. Isso é ciência, isso é um método científico, ele vai dizer. Ou ele vai dizer o seguinte, eu coloquei tal material e um becker e eu aqueci a determinada temperatura e aconteceu isso ou aquilo. Ou seja, ele está falando o seguinte, que não é da competência da ciência investigar coisas que fogem da realidade observável, fogem do que é real. Não é competência da ciência lidar com aquilo que é o ideal. Perdão. A ciência ela não pode explicar para mim o sentido das coisas serem como são, ou o motivo delas serem assim. Por quê? Porque nada disso está dentro da realidade observável. Então,
ele vai dizer que se existe algo por trás, ou isso vai ficar completamente desconhecido ao ser humano, ou a gente precisa conhecer isso a partir de uma maneira diferente. Então a ciência não pode explicar coisas como a moral também, porque o método científico é o que? É o seguinte: primeiro, você observa um fenômeno. Segundo, você formula uma hipótese. Terceiro, você replica esse fenômeno em laboratório, você experimenta aquilo. Quarto, você obtém um resultado. E quinto, por fim, você tira conclusões e você vai definir se é uma lei ou não, dependendo do resultado. Mas ele vai dizer que então a moral, ela não pode ser encaixada no método científico. Você não pode replicar o nazismo em laboratório e obter resultados científicos a partir disso. Você não pode determinar que determinada ação ela é 75% boa e 25% mal. Você não pode colocar a moral em um tubo de ensaio, você replicar e você tirar conclusões. Ou seja, em um mundo que é puramente físico e material, você pode até pensar e sentir coisas, que coisas como assassinato, como estupro, como racismo, são coisas erradas, mas na verdade, no mundo totalmente natural, elas não são de fato. Elas não podem ser, porque a ciência não pode te dizer isso. Então, se você tira aquilo que não é material da equação, tudo que você tem é a sobrevivência do mais forte. É a lei natural do mais forte sobressaindo sobre o mais fraco. E se as coisas sempre foram assim, e se as coisas são somente isso, o que você vê, a realidade observável, que motivo que você pode ter, então, para você se sentir indignado? Se você pensa que o assassinato, que o estupro, que o racismo são coisas erradas, na verdade, é só um capricho neurótico seu. Porque no mundo material, na lei da natureza, as coisas concretas, as coisas são assim. É isso que o mundo completamente materialista vai mostrar para a gente. Então, Lewis ele vai dizer o seguinte, né? Que essa oposição, então, que um ateu sincero faz a um cosmo que é aparentemente cruel e absurdo, é, na verdade, uma deferência inconsciente a algo que está dentro ou por trás do cosmo que ele reconhece como infinitamente valioso e revestido de autoridade. Pois, se o ateu notasse que a misericórdia e a justiça nada mais eram que caprichos pessoais e sem raízes objetivas, ele não poderia continuar se sentindo indignado. O fato de ele acusar o próprio céu por desconsiderar essas coisas significa que até certo ponto ele sabe que elas estão entronizadas num céu mais alto ainda. E ele está falando, olha, se você acredita que coisas como racismo, assassinato são erradas, é porque você sabe que existe uma realidade que é ideal. Existe algo mais daquilo que é os fatos propriamente postos. Eu poderia citar, inclusive, falar uma conversa que Tolkien teve com Lewis a respeito, mas a gente não tem muito tempo para isso. Vamos seguir um pouco mais aqui com a nossa apresentação. Então, a pergunta é, nós temos motivos, então, para nos sentir incomodados? Porque se o mundo sempre foi assim, novamente, né, que motivo você tem para você achar errado o que você acha que é errado? E quem entendeu isso muito bem foi Nietzsche. Porque Nietzsche viu a ciência descobrindo resposta para leis da natureza que nós não sabíamos explicar antes. Ele viu o cientificismo começando a deixar Deus de lado. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a observar que, apesar de Deus estar sendo descartado no mundo físico, materialista, ele ainda continuava vivo no interior das pessoas. As pessoas ainda viviam como se houvesse sentido para as coisas, como se houvessem coisas como justiça, como bem. Ele viu que tudo isso era incoerente. Ele viu que nós precisávamos, então, matar Deus de uma vez por todas, mas ainda assim nós
não matamos. E Lewis já vai dizer que foi justamente isso que fez ele se converter do ateísmo. Ele vai dizer o seguinte, que o meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto, mas de onde eu havia tirado essa ideia de injusto e justo? Uma pessoa só chama uma linha de torta se houver alguma ideia do que é uma linha reta. Com que eu estava comparando esse universo quando eu chamei ele de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim, sem sentido, do início ao fim, por assim dizer, por que eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de uma forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água porque ela não é um animal aquático. Já um peixe não pode se sentir molhado. É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, dizendo que não passava de uma ideia particular, mas se eu fizesse isso, o meu argumento contra Deus também entraria em colapso. Pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto, e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim, no próprio ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Ou seja, se tudo que eu sempre soube na minha vida é ser molhado, eu não posso me sentir molhado. Eu só posso comparar porque eu tenho alguma ideia do que deve ser estar seco. Em outro lugar, ele vai dizer algo engraçado. Ele disse que ele era ateu como todos os outros. Por quê? Como assim? O que isso significa? Ele vai dizer que ele acreditava que Deus não existia, mas ao mesmo tempo ele detestava Deus por não existir e também detestava Deus por ter criado o mundo. Então, nós temos a ciência que não pode nos ajudar a dar uma resposta quanto à moralidade. E, novamente, quando Lewis fala sobre ciência, ele vai dizer sobre ciências exatas, tá bem? Era isso que estava em voga na época dele, esse cientificismo em relação às ciências exatas. Isso quer dizer, então, que a gente está condenado, então, a não nunca mais, então, saber o sentido das coisas. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer o seguinte, né? Que se há algo por trás, ou então isso terá de permanecer totalmente desconhecido ao ser humano, ou então terá de tornar-se conhecido de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira diferente fora da ciência. Ele vai dizer então que existe uma maneira diferente. E qual que seria essa? Ele diz que existe alguma coisa que está além desse mundo exterior de realidades materialistas que nós podemos conhecer, também, que é o quê? Que é o interior. Por quê? Porque nós sabemos que existe certo e errado. Nós sabemos que existe justiça e injustiça. Então, Luiz vai pedir para a gente conhecer essa moralidade não a partir dessa realidade observável exterior do mundo físico, mas a partir dessa realidade interior, coisas que nós sabemos que existem como padrão de comportamento humano. E aqui a gente caminha para o final da nossa apresentação. A conclusão prática é o seguinte: nós já vimos então aqui que existe coisas como certo e errado. Ou seja, logo existe isso chamado de uma lei natural. Segundo, né, existe um criador que está acima dela? Novamente, vamos fechar, vamos dar um pingo no i aqui. Novamente, existe o real e o ideal. Novamente, o ideal é algo que eu não consigo ver. É algo que está além. O real é algo que eu consigo ver. É uma sociedade onde as pessoas elas estão fazendo coisas ruins, mas eu continuo ansiando por essa sociedade em que todo mundo segue um comportamento moral. É esse senso de inadequação, de uma experiência que não é real,
Mas a pergunta é, novamente, se o cientificismo está certo e tudo que eu posso saber precisa ser provado pelo método científico, como é possível, então, no mundo de quatro paredes, de pura matéria, aquilo que é real, como que eu consigo pensar em coisas que existam para além dessas quatro paredes? Como que eu posso sentir que eu estou molhado, sendo que tudo que eu sempre soube foi estar seco? Por quê? Porque existe uma outra realidade que está acima dessa. Existe uma outra realidade acima dessa e, portanto, existe um Criador que está acima dela. Ele vai dizer o seguinte: se existe um Criador, então eu não posso conhecer esse Criador dentro dessas quatro paredes. Eu não posso conhecer ele dentro da realidade. E aqui vamos pegar o que ele está falando aqui. Se houver um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma das suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. Então vamos voltar ali para o nosso silogismo, novamente. Existe certo e errado, como nós vimos aqui. Existe uma lei natural. Se existe uma lei natural, existe esse mundo ideal, essa coisa que eu consigo imaginar que está fora dessas quatro paredes, uma realidade acima, um céu ainda mais alto. E por isso existe um Criador que está acima dela. E se existe esse Criador acima dessa lei, esse Criador é Deus, e por isso Deus existe. E eu quero finalizar falando uma história que eu acho muito legal, que C.S. Lewis vem para provar esse ponto aqui. Por quê? Porque lá em 1961, no auge da Guerra Fria, o que acontece? Os russos, a União Soviética, envia o homem para a Lua. Melhor, para a Lua não. Para a Lua foi os americanos. Eles enviam um homem para a órbita da Terra. E ele consegue dar uma volta ao redor do globo terrestre. E quando ele volta, esse astronauta se chamava Yuri Gagarin. Quando ele volta, o primeiro-ministro soviético, ele vem a público, Nikita Khrushchev, ele fala o seguinte: olha, nós da União Soviética, nós somos oficialmente uma nação ateísta. Por quê? Porque nós enviamos um homem para o espaço e quando nós chegamos lá, nós não vimos Deus nenhum no céu. Não existia nenhum senhor com barba branca sentado em cima de um trono. Portanto, a gente pode finalmente descartar essa ideia de Deus, porque Deus não existe. E nessa época, Lewis estava vivo ainda. E para responder, ele escreveu um ensaio chamado O Olho que Vê. E nesse ensaio, Lewis vai dizer o seguinte: olha, se existe um Criador, a gente não pode imaginar que a gente vai se relacionar com ele da mesma maneira que um vizinho que está no andar de baixo se relaciona com um vizinho que está no andar de cima. Por quê? De maneira que se o vizinho que está no andar de baixo ele vai para o andar de cima, ele não encontra o vizinho, ele não pode dizer simplesmente que o vizinho não existe. Por quê? Porque se existe um Criador, a gente se relaciona com ele mais parecido com a maneira que Hamlet se relaciona com Shakespeare, na peça de Shakespeare, Hamlet. Por quê? Porque se Hamlet, vamos fingir que Hamlet mora no seu andar de baixo, ele vai até o andar de cima e procura por Shakespeare, ele não vai encontrar Shakespeare lá. Porque Shakespeare não está dentro daquela realidade. Shakespeare, e Hamlet não pode simplesmente falar que Shakespeare não existe. A única maneira de Hamlet saber que Shakespeare existe é se Shakespeare, por de alguma maneira, se revelar para Hamlet dentro da peça, falando coisas a respeito de si. Ou com alguma, como ele diz aqui, né, induzindo Hamlet a um comportamento de uma determinada maneira, exercendo uma influência sobre Hamlet. Ou seja, da mesma maneira, nós não podemos nos relacionar com Deus achando que a gente vai achar ele dentro dessa realidade. É isso que ele está falando. Deus não faz, Deus não é igual um arquiteto
que, assim como o arquiteto não é uma das paredes dentro da casa, uma escada, uma lareira, ele está dentro de uma outra realidade. Ele está exercendo influência sobre aquela realidade que ele criou. E a gente poderia até, inclusive, continuar pregando, né, aqui, que não é nosso intuito, falar que, olha, existiu uma maneira, uma vez, que esse criador entrou dentro da peça, né, e se fez uma das criaturas desse universo que ele criou, mas não é o nosso propósito aqui. Então, a conclusão prática é essa. E assim a gente entende, a gente finaliza, né, esse entendimento de Lewis a respeito da moral, e é assim que Lewis usa a moral para chegar até a conclusão do teísmo. Pessoal, obrigado pela atenção. A gente abre esse momento aqui para contribuições de vocês, perguntas, dúvidas. Fique à vontade. A gente ficaria aqui ouvindo você, Matheus, por um bom tempo ainda. Muito bom te ouvir. Né? E você, se a gente deixar, você fala mais um bom tempo sobre C.S. Lewis, né? Então, assim... Eu esqueci de falar, né, professora, que eu tenho um curso a respeito de C.S. Lewis também, um curso a respeito, eu vou exatamente explicar, capítulo por capítulo, sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. A gente vai passa pelos 4 livros, capítulo por capítulo, explicando, detalhando, aprofundando. Quem quiser adquirir, só conversar aí, chamar, que a gente vai estar apresentando também. Tá, depois coloca o link aqui no chat pra gente. Também. Tá? Okay. E é sobre isso ainda que eu quero te fazer uma primeira pergunta, assim, qual é a parte de Lewis, ou qual é a ideia de Lewis que mais impacta o Mateus Messias, em termos profissionais, em termos acadêmicos, só para a gente falar só de 2 dimensões. Beleza. Qual é o Lewis que está em você? Olha, o Lewis que está em mim, já falei com a senhora sobre isso, é a respeito desse Lewis idealista. Ele se chamava de romântico, né? Inclusive se chamava de um racionalista romântico. E esse desejo dele que ele sempre teve, desde sempre, por algo que está numa realidade ideal que eu não consigo enxergar. Então, isso é algo que me impacta profundamente. É algo que fez o caminho, né, o percurso de Lewis do ateísmo para o cristianismo. Esse senso de inadequação, esse senso de desejo por algo maior, é algo que me influencia muito, que eu tenho muito comigo e que eu acho que me ajuda, né, em termos profissionais de várias maneiras. Não é só porque as coisas elas se apresentam na maneira que se apresentam que eu preciso me conformar com isso. Eu posso desejar, ansiar e buscar por coisas que estão numa realidade que eu não consigo enxergar isso ainda, mas que eu posso trabalhar para que possa, de fato, ser implementado e acontecer. Professora, eu não estou te ouvindo. Não sei se sou só eu. Não, é que eu travei o microfone mesmo. Você destacou, dentre os conceitos aí de Lewis, e eu acho que dá tempo de você até falar um pouquinho mais, se você quiser, que essa ideia do instinto gregário e a ideia de uma convenção social. A gente está vivendo um momento muito complexo da nossa sociedade, né? Pós-pandemia, efeitos colaterais do isolamento social. A gente tem aí uma readaptação social que vai impactar no cultural, né? E o Lewis, depois que a gente começa a ler as obras dele, a gente vai entendendo que há um processo para se viver e que a gente precisa de uma compreensão ampliada dessas dimensões, né, do que é real, do que é fictício, do que é ideal, do que é possível compreender, né? Então, assim, se você puder, claro, esses 2 conceitos ajudam a gente a
viver melhor e não apenas sobreviver nessa sociedade que a gente está, Matheus? O que você pensa? Poxa, Como é que você está vendo a sua geração? Né? Você é um rapaz jovem que já tem uma produção, que já tem projetos para o futuro. Como é que essa coisa, né? Como é que ele nos ajuda a viver para além do sobreviver? exatamente. Poxa, isso tem muito a ver com a época dele, né? A princípio, a gente pode dizer que é uma época parecida com a nossa, cheia de Eu lembro. tragédias. Ele viveu Primeira Guerra, Segunda Guerra, e ele sabia, né, desde criança, dentro dele, esse anseio por algo mais, uma fuga da realidade, que na verdade não é uma fuga da realidade, é um anseio por uma realidade superior, que está acima. E é isso que movia ele. E, em certo sentido, é algo que sempre continua movendo a gente. A gente precisa ansiar por coisas que estão, novamente, né, além das quatro paredes, para continuar com esperança, vivendo de uma maneira com saúde mental, vamos dizer assim. A gente precisa. Por que que, apesar de existir uma grande popularidade hoje em dia sobre é, essas ficções mais realistas, por que que filmes de fantasia, de coisas que a gente sabe que são mentiras, que Lewis não vai chamar de mentira, igual Tolkien, continuam fazendo muito sucesso? Por que que a gente continua indo para essas histórias de fantasia? Porque a gente ainda tem dentro da gente esse sentimento de falta, de desejo, a gente nutre dentro da gente um desejo por relacionamentos que duram, por amor, por justiça, por amizade. E, novamente, né, são coisas que a gente não experimenta de fato no nosso cotidiano. A gente tem morte, traições, doenças, mas se nós fomos feitos somente para isso, o normal seria a gente simplesmente consumir histórias de realistas, mas a gente continua consumindo, indo para histórias, para filmes que estão falando sobre algo que está acima, é porque, né, normalmente Lewis, né, a gente tem um desejo por algo que está além e que nos ajuda a viver de uma maneira mais sadia. E ele vai dizer, né, que se a gente tem esse desejo dentro da gente, é porque existe algo que existe de fato para satisfazer isso. A gente pode saber que um dia a gente vai ser satisfeito. Né? Para além da convenção social, a gente consegue, então, né, olhar para trás da realidade, né? O que o jovem precisa? Como é que a gente impacta o jovem com C.S. Lewis, a partir de C.S. Lewis? Ótimo. Bom, os livros de Lewis sobre, vamos dizer assim, mais técnicos, eles são a teoria, vamos dizer assim, daquilo que ele tenta fazer em outras obras, como As Crônicas de Nárnia, como Trilogia Cósmica, como Grande Divórcio, Carta de Diabo a Seu Aprendiz. Eu acho que consumindo esse outro material de Lewis, o Lewis mais romanticista, né, a gente pode impactar de uma maneira a desejar dentro deles o desejo, né, por algo que esteja no ideal. Quantos livros você já leu do C.S. Lewis, Matheus? Qual livro você indicaria para essa turminha que está aqui nos ouvindo nesse momento e para outros que podem assistir esse nosso encontro aqui? Uhum. Olha, a respeito desses assuntos que a gente falou, né? Primeiro, lógico, Cristianismo Puro e Simples. Outro livro que é um pouquinho difícil. Na verdade, nenhum livro dele é muito fácil, para falar a verdade, né? Mas um livro que é bem curtinho, mas é um pouquinho difícil. Você precisa ter um pouco de contexto histórico. É A Abolição do Homem. Outro livro que ele vai falar sobre isso muito bem, eu considero a autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria. Ele vai destrinchar como que esse processo se deu dentro dele, né? Sobre esse idealismo em relação ao racionalismo que ele tinha e como essas duas coisas conversam
e se unem para que ele possa encontrar sentido na fé. É engraçado, né, que Lewis ele não precisa abandonar o lado racionalista dele para poder encontrar sentido na fé. Mas a gente vai descobrir, né, lendo a autobiografia dele, que é exatamente o racionalismo dele que leva ele a tirar conclusões a respeito da fé. Ele vai dizer, inclusive, de um caso, ele vai falar que ele tinha um colega que era super ateísta, o cara mais ateísta que ele já conheceu, que, por causa também do racionalismo dele, acabou indo em direção à fé. Ele vai dizer que isso foi um choque muito grande para ele. Ele era ateísta ainda na época. Ele falou, cara, se esse cara aqui, ele encontrou sentido na fé, sendo quem ele é, pensando como ele pensa, será que pode existir algum sentido também? Eu já estou fugindo do assunto, né? Então eu diria, Gênesis Puro e Simples, A Abolição do Homem, Surpreendido pela Alegria, são livros que eu posso recomendar, mas é claro, principalmente, né, Cristianismo Puro e Simples, o livro 1, que é a que a gente tratou aqui de uma maneira resumida. Eu teria muito mais perguntas para fazer para o Matheus. Não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Nós temos aqui... parabéns, Matheus. Linda aula. Você é um cara incrível, diferenciado. Parabéns pela iniciativa. A gente tem a Rafaele. Esse livro é tão profundo e, às vezes, ler sozinho deixa a gente perdido. Que legal essa iniciativa. Assim, podemos tirar melhor do livro depois dessa aula. Obrigada, Matheus. A ideia, né, Matheus, da gente ali, do grupo de estudos, que agora sim, pelo 3º ano seguido é um projeto de extensão, é realmente chamar o acadêmico, né, o estudante de graduação, de pós-graduação, o estudante também da educação básica, né, ensino médio, para compreender essa possibilidade, né, que nós precisamos ampliar a nossa percepção de fronteiras entre os campos. O C.S. Lewis é um autor com uma entrada muito bacana e muito favorável no ambiente acadêmico, até porque ele tem, né, no seu histórico de vida, uma atuação, né, Matheus, bem forte no mundo acadêmico. Na academia, né? Os grupos de... Ele tinha pequenos grupos de estudos também, né? Então, a gente convida a todos que estão nos ouvindo, né, e seja em qualquer momento aí, posterior, inclusive, a essa reunião que está sendo síncrona com o Matheus, que comece a ler C.S. Lewis, né? Você vai ver que os seus horizontes ou o seu arcabouço conceitual vão se ampliar, no sentido de você perceber que a realidade ela é muito mais, ela tem aspectos e dimensões e sentidos para além daquilo que a gente consegue visualizar. E o Lewis me ajuda também a entender até um pouco da abordagem que o Matheus traz sobre qual é a competência da ciência, né? A ciência tem a sua competência estabelecida e ela tem também os seus limites, que ela própria reconhece. E que nós precisamos entender os limites da ciência e que eles não estão, dentro de Lewis, a gente compreende que eles não estão necessariamente em conflito, que eles têm o seu lugar, o seu valor, né? E que ambos, falando de ciência e fé, complementam a nossa compreensão e percepção de vida boa, de vida plena, né, Matheus? Exatamente. Muito bem. Sobre os livros aqui, eu andei perguntando no chat aqui, quantos livros você já leu? Então, assim, todo mundo ficou, quem estava aqui, interagindo um pouco sobre os livros de Lewis. Muito bem, Matheus, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. Eu deixo para você colocar aqui no
já no link, já, se você já quiser colocar o link do seu curso sobre C.S. Lewis. Coloquei Você já. pode... Ah, tá. Você pode, nesses finalmente, também apresentar um pouco mais do seu livro, né? Dos seus projetos futuros aí. Matheus é integrante do grupo já há 2 anos, né, Matheus? Você está com a gente no grupo de estudos? É. E essas palestras dos integrantes do grupo de estudos vão gerar textos que, né, se tudo der certo, Deus abençoar também, nós disponibilizaremos a partir do ano que vem, tá? Matheus, obrigada. Então, Obrigado. tá com você. Bom, pessoal, como a professora falou, né, eu tenho esse curso, né, de C.S. Lewis e, professora, se a senhora puder também compartilhar a minha tela de novo. Eu sou autor desse livro aqui também, Justiça e Graça. Os perigos do legalismo, a verdadeira espiritualidade necessária para Jericó. Nele, a gente faz uma abordagem completa da parábola do bom samaritano. A gente vai falar, né, vai mostrar. Metade do livro é só lidando com a conversa de Jesus com o mestre da lei, no que diz respeito ao legalismo. A gente vai explicar os perigos dele. E outra metade é lidando com a parábola propriamente dita. A gente faz uma análise completa dessa parábola. Se você quiser adquirir, você pode estar conversando comigo, que a gente pode estar explicando como você pode adquirir. Além do nosso curso também, deixa eu também apresentar aqui, só um pouquinho, que é sobre cristianismo puro e simples, né? Eu chamei ele de Simplificando Lewis, porque, como a gente sabe, né, Lewis não é uma cara muito fácil da gente entender muitas vezes, entendendo o cristianismo puro e simples. A gente vai estudar capítulo a capítulo aqui desse livro. O link, todos os benefícios, tem 6 horas de conteúdo, 36 aulas, que é o número de capítulos que tem o livro. Material de apoio, pode estar quando quiser. Daqui são os módulos. O link aqui está no nosso chat aí, mas também você pode estar conversando com a gente aí no WhatsApp, né, no grupo. A gente pode estar recomendando aí, enviando também. Professora, muito obrigado aí pela oportunidade, fico muito feliz de poder participar e vamos continuar trabalhando nesse ano aí para produzir bastante, tá bom? Que bom. Então é isso, muito obrigada. Você está convidado, então, a integrar esse grupo de estudos ABC2, FSE, Cuiabá, Mato Grosso. Né? Nós nos reunimos ali na Universidade Federal de Mato Grosso, a partir do Instituto de Ciências Exatas e da Terra, e aqui embaixo na descrição desse vídeo há mais informações. Você pode entrar em contato conosco. Valeu sua presença aqui e até o mês que vem, né, que é maio, com um novo autor.